Bom, maravilhosa, para o tutorial de hoje nós vamos precisar do fio escolhido, no meu caso foi o Glow da Fisher, tá? Essa receita dá tranquilo para fazer com fio de malha também, e outros fios é só adaptar ao tamanho da Bíblia de vocês, certo? Vamos precisar também da agulha compatível com o tamanho do fio, eu estou utilizando aqui uma 4,5 para esse fio Glow da Fisher, tá? E você adapta aí o tamanho da agulha para o fio que vocês vão estar utilizando. Vamos precisar de um isqueiro para fazer os arremates, né? Cauterizar a pontinha do fio é muito importante, no caso desse fio aqui, certo? Se você estiver usando um fio de malha, não vai precisar do isqueiro e sim vai substituí-lo por uma colinha que pode ser a cola de silicone. Vamos precisar também de uma tesoura e uma agulhinha auxiliar, que pode ser a agulha de tapeçaria ou então uma agulha mais fina para utilizar aí nos acabamentos, tá certo? E vamos deixar de conversa e vamos embora pro passo a passo. Bom, maravilhosa, vamos iniciar aqui o nosso tutorial. Vou fazer 23 correntinhas mais uma, tá? Iniciando pelo nozinho inicial. Faço aqui o nozinho inicial. Se você não sabe fazer a completa iniciante, eu tenho uma aula aqui no canal só para iniciantes, tá? Mostrando todos os pontinhos básicos do crochê, tá bom? Inclusive o nozinho inicial. Ó, vamos começar. Vou tecer aqui 23 correntinhas. Não faça essa correntinha muito apertada, tá? Faz ela com a tensão um pouco mais solta, porque nós vamos colocar pontos aqui dentro, certo? Ó. Vou tecer aqui 23 correntinhas. Olha só, mulher, fiz aqui 23 correntinhas. Eu dou uma esticadinha para acomodar os pontos, certo? E ela fica aqui, ó, passando um pouquinho da Bíblia, tá? Então, tanto em cima como embaixo, ela fica passando um pouquinho do tamanho que seria o ideal, né? Mas aí a gente precisa medir de acordo com a Bíblia. Então, por isso que eu tô passando os centímetros para vocês. E dizendo a minha lógica aqui para calcular os pontos. Então, fiz aqui minhas 23 correntinhas. E ela passa um pouquinho do tamanho da Bíblia. Essa Bíblia tem 21 centímetros de altura. Então, eu calculo aproximadamente 1 centímetro para cada correntinha. Então, se ela tem 21 centímetros de altura, a minha, eu vou colocar 2 correntinhas a mais, que seria o equivalente a uma correntinha para cima e uma correntinha para baixo, para a gente ter essa margem aqui, essa sobrinha em cima e na parte de baixo também, tá certo? Então, a Bíblia mede 21, eu coloquei 2 correntinhas passando. Então, se a sua mede 25, você vai colocar 2 correntinhas passando, você vai fazer 27, não é isso? Aí, fiz aqui, ó, 23 correntinhas. Eu vou fazer mais uma para fazer aqui a subida, tá? Então, essa corrente extra é porque ela vai dar aqui a altura do nosso trabalho para a gente fazer a virada, tá certo? E começar a trabalhar os pontos aqui nas correntes, certo? Então, mais 23 mais uma. No seu caso, você vai medir a sua Bíblia e vai colocar 2 correntinhas a mais uma que é a correntinha de virada, certo? Ó, subi aqui, agora eu vou virar as minhas correntinhas, certo? E percebam que aqui atrás dela, ela tem uns elos, tá vendo? Tem uns elozinhos aqui à frente da corrente e atrás a gente tem uns gominhos, certo? Vou começar a introduzir a minha agulha em cada gominho desse. Ó, então, aqui o primeiro, que foi o de virada, a gente não trabalha nele, que ele é justamente para dar a virada do trabalho à altura, certo? Então, eu pulo essa correntinha que subiu e a gente vai vir aqui no gominho de trás, tá? Pulando a primeira corrente, que eu não trabalho com ela. Venho aqui no gominho e introduzo a minha agulha. Laço o fio, trago aqui para frente, dou altura e fecho o primeiro ponto baixo dessa carreira. E aí, eu vou seguir, ó, sempre pegando em cada gominho, laço, trago para frente, dou altura e fecho. Volto a dizer, quem for iniciante, não precisa ficar preocupada, tá? Eu tenho a aula para iniciantes aqui no canal, é só acessar a aula antes de fazer essa aula aqui, tá? E se você já é intermediário ou avançado, vai conseguir fazer tranquilamente, tá certo? Ó, vamos lá. Lacei, introduzi, dei altura, fechei a correntinha. Lembrando sempre de dar altura ao ponto, tá? Uma dica aqui é introduzir aqui a agulha, trouxe para frente e a altura é quando eu deixo a minha agulha retinha, ó. Tá vendo? Aí o trabalho vai ficar todo uniforme. Essa altura é ideal. Vou dar continuidade aqui, trabalhando em cada gominho desse.
e volto com vocês no final dessa carreira pra gente fazer a virada, tá certo? Ó, como tá ficando nosso trabalho. Lembra sempre de ir acomodando os pontos, esticando assim, para eles ficarem bem bonitos, tá? E uniformes. Cheguei aqui ao final dessa carreira e eu vou medir aqui com vocês novamente, ó. Percebam que ela ficou com aquela margemzinha que eu falei pra vocês, um pouquinho lá em cima e um pouquinho aqui embaixo, tá? Agora, no finalzinho aqui, nós vamos subir uma corrente, ó. Vou fazer uma correntinha aqui e vou virar o meu trabalho, ó, da direita para a esquerda, certo? E agora eu vou começar a introduzir os pontinhos aqui nesses buraquinhos que se formaram, ó, aqui, ó. Embaixo de cada correntinha, eu vou introduzindo a minha agulha, ó, nos buraquinhos que se formaram aqui, entre um ponto e outro, embaixo de cada corrente, certo? Feito isso, espero que vocês não estejam escutando o barulho da vizinhança que já tem som ligado em plena quarta-feira. Ó, certo? Nós temos aqui o pontinho que foi o de virada, né? O que a gente subiu a correntinha. Bem aqui no cantinho, percebam que tem um elozinho, não é nele que a gente vai entrar, tá? É no primeiro ponto aqui, ó, entre um ponto e outro, nesse primeiro buraquinho, certo? Não é nesse elozinho que a gente subiu, não, certo? A correntinha que a gente subiu e virou não é nela. É aqui, entre um pontinho e outro, embaixo da correntinha. Então, eu venho com a minha agulha, ó, introduzo aqui, pego a correntinha aqui atrás, trago para frente, dou altura e fecho o meu ponto baixo. Introduzo novamente, no próximo buraquinho, trago, dou altura e fecho. Ó, e vou seguindo em cada buraquinho, ó. Próximo buraquinho, entre um ponto e outro, abaixo da correntinha, introduzo a agulha, laço, trago para frente, dou altura e fecho. Certo? Bom, mulher, voltei para te dizer que eu desmanchei, tá? Desmanchei. Isso aqui eu tô adaptando, fazendo junto com vocês, tá? Então, eu tô vendo qual é a melhor forma. Então, no início, eu fiz 23 correntinhas mais uma, que foi a de subida. E achei que ficou passando muito, tá? Porque quando a gente vai, à medida que a gente vai tecendo, quem já é crocheteira aí veterana sabe disso. À medida que a gente vai tecendo, ele vai alargando um pouco mais. Então, dependendo do fio também, isso pode se alargar mais ou menos. Eu achei que ficaria melhor com 23 correntinhas apenas, sem colocar mais uma de subida, tá certo? Então, eu teci aqui no início 23 correntinhas e voltei para o ponto que tinha parado aqui com vocês o vídeo. Depois, quando a gente for finalizar essa peça, nós ainda vamos fazer uma carreira de acabamento no final. Então, ela vai ficar aqui passando exatamente a medida que eu acho que fica mais bonito, né? Esteticamente mais bonito, certo? Então, coloquei apenas 23 correntinhas no início dessa peça, tá bom? Voltando aqui do ponto que nós paramos, eu vou dar continuidade nas carreiras, certo? Então, vou continuar aqui com os meus pontos baixos, colocando sempre a agulha embaixo de cada correntinha, entre um ponto e outro, dando a altura do ponto e fechando, tá? Certo? Vamos continuar aqui até chegar no finalzinho dessa carreira, quando eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final da segunda carreira, tá? Vou sempre acomodando os pontos, esticando assim, para eles ficarem bem arrumados. E aí, eu cheguei aqui no último pontinho, tá? Então, eu vou, ó, tem um ponto e outro embaixo da correntinha, eu introduzo a minha agulha, trago para frente, dou altura e fecho o ponto, certo? Aí, aqui a gente faz aquela correntinha de subida. Fiz a correntinha, pego o meu trabalho da direita para a esquerda e viro. Vou continuar tecendo aqui normalmente, tá? Então, aqui, ó, não coloca a agulha nesse elo que a gente subiu, não, tá? Isso aqui é da correntinha que a gente subiu. A gente coloca a agulha no primeiro buraquinho entre um ponto e outro. Então, aqui, ó, embaixo da correntinha, no primeiro buraquinho entre um ponto e outro, eu introduzo minha agulha, trago o fio para frente e fecho o ponto baixo. E dou continuidade nos pontos seguintes, tá? Nos buraquinhos seguintes, entre um ponto e outro, embaixo da correntinha.
Gente, a partir daqui é trabalho de repetição, tá? Então, não tem muito mistério, não. A gente vai trabalhando e chega no final da peça, a gente sobe uma corrente, sempre sobe uma corrente no final da carreira, vira o trabalho da direita para a esquerda e dá continuidade, certo? Não tem mistério, passo a passo aqui vocês já estão vendo. Se não entendeu, volta o vídeo, pega lá do comecinho, tá? Lembrando que eu trabalhei 23 correntes, tá? A princípio eu tinha colocado 23 mais uma, mas aí eu desmanchei e deixei apenas 23, porque foi o que eu achei que ficaria melhor para essa peça, tá bom? Então, vocês vão medir aí direitinho de acordo com a Bíblia de vocês, né? O tamanho e também de acordo com o material que vocês estão trabalhando, porque às vezes é um fio de malha mais elástico e aí você precisa colocar menos correntes no início, tá? Então, isso aí a gente percebe lá pela segunda carreira, mais ou menos, a gente percebe a necessidade de aumentar correntinhas ou diminuir, tá certo? Que foi o que aconteceu aqui comigo. Chegando ao final dessa carreira, eu vou passar as instruções para vocês, ó. Chegamos aqui no último pontinho, entre um ponto e outro, o buraquinho aqui, ó, embaixo da última correntinha. Laço, trago para frente e dou a altura e subo uma correntinha para a gente virar o trabalho novamente da direita para a esquerda, certo? Vou mostrar agora na Bíblia. Fizemos aqui a altura, né, para vocês verem como é que tá. Ó, a altura da Bíblia ficou assim. Percebam que ela alargou, né? Por isso que eu achei necessário deixar apenas 23 correntinhas. Lembrando de adaptar para a Bíblia de vocês, tá certo? Ficou assim. E aqui, as carreiras que nós estamos subindo é justamente o que será necessário para a altura da Bíblia, certo? A minha, ó, vou começar a tecer aqui, ó, certo? Daqui, vou tecendo as carreirinhas. Quando chegar aqui, no tamanho que eu achar ideal, eu volto para dizer a vocês quanto foi que ficou medindo a minha capa, tá certo? Ó, agora é trabalho de repetição, como eu falei para vocês, subindo aqui as carreiras, vai e vem, vai e vem, lembrando sempre de colocar a correntinha no final do trabalho. Finalizando, né, o tamanho aqui ideal, eu volto para dizer a vocês as medidas. Eu vou tecendo aqui e vocês vão tecendo aí, no final eu volto, tá bom? Chegamos aqui na 36ª carreira, ou seja, 36 carreiras de pontos baixos. Vou cortar o fio. Fiz aqui no final a correntinha que a gente vinha fazendo, puxo por dentro do elo e aperto aqui, tá? Para fazer essa travazinha e o fio não soltar. Finalizamos aqui essa parte, que é a parte da frente, né, da capa. E vamos fazer agora a parte interna, que são os dois pedacinhos menores. Vou passar aqui as medidas para vocês, ó. Ficou medindo 23 centímetros por 21,5 aproximadamente, tá? Bom, mulher, essa sobrinha de fio a gente vai escondendo aqui por entre os pontos. Peguei uma agulha um pouquinho menor para ir passando aqui pelos pontos. Passando. E quando eu achar que tá bem escondidinho, eu já paro e vou queimar, tá certo? Então, é para isso que a gente vai utilizar o isqueiro, como eu já falei para vocês. Ó, vou passando aqui por entre os pontos e já vou queimar aqui a pontinha para ele não soltar. Esse fio, ele solta muito fácil, tá? O fiozinho puxou, pronto, vai embora e desmancha a nossa peça. Vou cauterizar agora essa pontinha, tá? Queimar com o isqueiro para não correr o risco dela soltar. Aí vocês viram essa pontinha justamente para o lado de dentro, tá? Que vocês vão deixar a peça para o lado de dentro para não ficar nenhum acabamento mal feito, tá? Então, ó, cortei aqui essa sobrinha, venho com o isqueiro, vou queimar e aperto bem, que ela fica aqui, ó, grudadinha, tá vendo? Ó, feito isso, não tem perigo nenhum de soltar, fica bem seguro mesmo. Ponto, passei por 4 pontinhos, vou cortar aqui, deixando uma sobrinha, uma margenzinha de 1 centímetro mais ou menos
de fio para a gente fazer a cauterização, né? Queimar aqui essa pontinha, tá? Feito isso, estamos com a nossa peça principal pronta. Agora, vamos fazer as partezinhas menores, tá? E nós iremos fazer 23 correntinhas iniciais, a mesma quantidade de correntinhas que fizemos para a parte maior da capa. Então, para fazer as partes menores, nós iremos iniciar com 23 correntinhas também. Então, vamos tecer as 23 correntinhas e vamos subir aproximadamente 9 ou 10 carreiras, tá certo? Então, vou fazer aqui a minha e volto com vocês. Bom, mulher, e tecendo aqui, ó, uma das partes internas, né, que é, como eu falei para vocês, a mesma quantidade de correntinha, fiz tudo do mesmo jeito que a gente iniciou essa peça aqui maior. Porém, quando eu estava aqui subindo as carreiras, eu percebi que o fio foi ficando pouquinho, tá? Esse aqui é o glow da Fisher, como eu falei para vocês. Provavelmente um rolo iria dar tranquilo, mas eu já fiz uma bolsa com esse rolinho aqui, que inclusive é a crossbody, ó. Tá vendo? Então, já fiz uma bolsa e a sobrinha desse rolo aqui do glow, eu iniciei a capa da Bíblia, tá? Pensei eu que daria, certo? Mas eu acho melhor não arriscar, certo? Então, ó, essa bag aqui, inclusive eu tenho aula dela, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos em mês de Black Friday, então se você tem interesse em aprender essa bolsinha aqui linda, que é a Crossbody, ela tá fazendo parte do combo 2 em 1 Black Friday, então você compra a aula da Rainbow Bag e leva de graça a aula da Crossbody, tá? Então aí é uma oportunidade maravilhosa de você aprender duas bolsas que são sucesso. Essa daqui dá para usar de várias formas, inclusive como pochete. Então, gente, justificado aqui o motivo do que eu vou falar para vocês agora, que é exatamente a falta do fio, né? Faltou um pouquinho aqui. Estou pensando, ou eu compro outro rolinho, mas como eu não quero demorar muito para colocar essa aula no YouTube, eu vou improvisar com o fio de malha. Então, eu vou usar o fio de malha da Fisher de 25 milímetros para fazer essa parte interna da bolsa. Tá? Então, eu estou aqui decidindo se eu coloco um pedacinho com o fio, o glow, e a parte de trás com o fio de malha, para aproveitar o fio. Então, vamos fazer essa adaptação aqui nesse mix de texturas, e vai ser até bom, porque vocês vão saber se dá certo ou não. Estou fazendo o teste aqui para vocês já descobrirem aí. Então, vamos lá iniciar esse teste. Olha só, gente, voltei aqui já essa partezinha menor pronta, tá? Fiz aqui 9 carreiras, lembrando que não alterei nada nas correntinhas iniciais, continuei fazendo 23 correntinhas iniciais e fui subindo as carreiras. Achei que 9 carreiras está ideal aqui no tamanho para essa aba e eu vou fixá-la, tá? Vou fixá-la aqui normalmente como se a gente estivesse fazendo, trabalhando com o fio glow, né? Ou com o fio aí que você está trabalhando, talvez você tenha um rolinho completo e aí provavelmente vai dar para você finalizar. No meu caso, faltou aqui pelo motivo que eu já mostrei a você, já tinha feito uma bolsa com esse fio. Então, eu vou fazer essa adaptação aqui utilizando o mix de textura que vai ser esse fio de malha aqui de 25 milímetros da Fisher. Vai ficar assim, a única diferença que eu percebi, assim, lógico, é a textura e também a altura do fio, né? Ele vai ficar um pouquinho mais alto. Deixa eu ver aqui a questão da altura. Ó, a altura ficou a mesma. A altura que eu digo assim, né? A espessura, certo? Ficou a mesma, a espessura. E também no tamanho ficou a mesma coisa. Diferença, assim, de 1 milímetro, eu acho, ou nem isso. Então, eu vou trabalhar aqui essa parte de trás. Eu acho que eu vou fazer a de trás com essa. E a parte da frente com essa daqui. Decidi aqui, não vou colocar um lado de uma textura e outro, porque eu vou precisar desse fio para fazer o contorno aqui, todo o acabamento com pontos baixos, com esse fio glow. Então, para não correr o risco de faltar fio na hora de fazer o acabamento, eu vou deixar aqui do ladinho, tá? Esse fio glow esperando para fazer o acabamento com ele e vou fazer as duas abas com o fio de malha, tá? Aguardem para vocês verem se deu certo ou não essa adaptação. Bom, vou separar aqui essa parte e a outra menorzinha e vou iniciar as 23 correntinhas. Fiz aqui o nozinho inicial, vou subir as 23 correntinhas e vou subir depois. Vou fazer aqui minhas 23 correntinhas, vou dar continuidade nessa aba da capa e volto com vocês quando eu finalizá-la
tá? Vou fazer aqui um total de 9 carreiras de ponto baixo e volto com vocês. Bom, maravilhosa, voltamos e eu finalizei aqui, ó, os dois lados da parte interna, tá? Com o fio de malha, como eu falei pra vocês, com esse fio da Fisher, tá? De 25 milímetros. Deu super certo, tá? Fiz as 23 correntinhas e fui subindo. Subi 9 carreiras, tá? 2, 4, 6, 8, 9. Cada um desse bloquinho aqui tem 2 carreiras, né? Um vai e vem. Então, 2, 4, 6, 8, 9, porque esse aqui só ficou com uma, tá bom? Então, fiz aqui com o fio de malha. Eu tô gravando no outro dia, tá? Eu fui até no centro da cidade para ver se eu encontrava esse glow, porque esse glow da Fisher eu comprei pela Shopee, tá? Então, não tinha encontrado, tinha muita vontade de fazer uma bolsa com ele, e não tinha encontrado aqui na minha cidade, mas aí, por desencargo de consciência, como faltou, mesmo tendo iniciado já com essa peça, eu queria fazer com o mesmo fio, lógico, né, gente? Mas fui no centro da cidade hoje e não encontrei o glow, então disse, vai ser com o fio de malha mesmo, não vou deixar de fazer, não vou deixar de finalizar essa aula, até porque eu fiz a mesma quantidade de correntinha e deu super certo, casou super bem, quer dizer que o fio, ele tem praticamente a mesma espessura, né? Então tá aqui, como eu tinha mostrado para vocês também aqui, ó, que eu tinha iniciado e tinha faltado o fio, eu preferi parar por aqui para não ficar sem. E agora eu vou usar esse fio para fazer o acabamento que nós vamos fazer agora, tá? Então, vou até desmanchar aqui essa parte, mas eu queria mostrar para vocês que elas ficaram da mesma altura, ó. As duas abinhas ficaram com a mesma altura, então 23 correntinhas dá super certo, tanto com esse fio aqui, o Glow da Fisher, quanto com o fio de malha, certo? Então, eu continuei usando a mesma receita, tá certo? Então, vamos lá. Vou desmanchar e volto com vocês para a gente fazer a união dessas peças. Essa sobrinha de fio a gente vai fazer os arremates, tá? Colocar, esconder essas sobras aqui por dentro. Então, eu uso a própria agulha de crochê ou então uma agulhinha de tapeçaria, porque a minha não tá aqui no momento, mas elas são a mão na roda. Eu gosto muito de trabalhar com a agulha de tapeceiro para fazer os acabamentos. Ó, certo? Vou escondendo aqui o fio e depois eu venho com um pinguinho de cola para ficar bem firme e ficar seguro e eu ficar despreocupada que não vai soltar, certo? Vou fazer aqui, ó, esconder o fio e volto com vocês quando tiver o acabamento todo prontinho, tá? Pra gente fazer a costura e a união das três peças. Ó, vou colocar um pinguinho de cola, vocês podem utilizar essa daqui que eu uso muito, a Pega Mil, eu acho ela ótima. Mas também pode ser uma colinha de silicone, como eu falei pra vocês no início da aula, tá? Levanto aqui o fio, tá vendo? Levanto ele um pouquinho, coloco um pingo de cola aqui dentro, por entre os pontos. Só um pinguinho mesmo, não precisa de muita coisa, tá, gente? Só pra garantir, ela já tá bem firme, porque a gente fez aquele... Subiu, fez um nozinho ali no final. E ela já tá bem firme, mas só pra garantir eu coloco essa colinha. Feito isso, é só cortar o excesso e esconder aqui mais ainda o fio aqui por entre os pontos, tá? Agora eu vou separar essas duas abas, certo? E vou pegar aqui o centro da nossa peça principal. Para marcar aqui o meio de maneira rápida, eu dobro assim as duas partes. Vejo aqui onde é o meio. Coloco minha agulha, tá? Agora, eu pego o fio que eu vou fazer o acabamento, vai ser o glow, né? Que é esse fio que eu utilizei no início da peça. Vou fazer o nozinho inicial. Faço o nozinho inicial aqui, nozinho corrediço, né? E foi aqui que eu marquei. E vou começar a trabalhar aqui pontos baixos em volta de toda essa peça. Quando a gente chegar aqui na abazinha, onde a gente vai colocar essas abas, quando a gente chegar aqui, aí eu já coloco, já começo a costurar com ela também, tá? Com a aba. Aqui a minha agulha, onde a gente tinha marcado.
engato aqui o nozinho corrediço e trago ele aqui para frente da peça. Vale salientar que a parte das emendas estão para dentro, tá? Que é a parte que vai ficar para dentro da peça, certo? Ó, percebam aqui que tem a partezinha que eu queimei. Pronto, feito isso, eu vou começar a tecer aqui pontos baixos, certo? Ó, trouxe para frente, fiz um ponto baixo. Aí, eu venho aqui, ó, no próximo pontinho e faço mais um ponto baixo. Aí, tem pontinho que vai ser as duas abinhas, duas alcinhas, certo? E aqui no outro vai ser uma alcinha só, tá? Porque tem aqui, ó, uma alça, duas, tá? Pego aqui. E aqui nesse outro pontinho vai ser uma alça só, tá certo? Vamos lá. Fiz aqui o primeiro. Agora, eu venho para o próximo, que vai ser essa única alcinha aqui. Pronto. Laço, trago para frente e fecho mais um ponto baixo. E aí, eu sigo. Aqui, eu pego duas alcinhas, trago para frente, faço um ponto baixo. Venho para a próxima, só tem uma alcinha aqui em cima, vou trabalhar com ela. Certo? E aqui eu vou seguir fazendo, até a gente chegar ali na parte que a gente vai fixar a aba interna. Trabalhando aqui, sempre pegando as duas alcinhas, que é essa parte mais baixa, né? Percebam que na nossa peça tem uma parte mais baixa e uma parte mais alta. Então, na parte baixa, a gente pega duas alcinhas. Sobe, traz para frente e fecha o ponto baixo. Na parte mais alta, é apenas uma alcinha, que fica aqui em cima. A gente pega da altura e fecha mais um ponto baixo. Uma dica aqui bem legal também, para quem é iniciante principalmente, é colocar essas abas já deixar ela fixada aqui com o marcadorzinho de ponto, tá? Isso aqui ajuda a se organizar aqui em relação aos pontos, tá? Aqui eu tenho a primeira carreirinha, eu já deixo ela aqui organizada, unida, sabe? E aí, eu vou colocando ponto em cima de ponto e posso até colocar um marcadorzinho aqui para segurar essa aba e a gente saber onde é que a gente vai colocar o ponto, tá? E aí, você pode colocar de um lado, pegar outro marcador, colocar aqui, certo? No cantinho, quem não tiver marcador, pode marcar com um próprio fio de malha, pegar um pedacinho de fio e passar aqui, dar um nozinho e ir organizando isso, tá? Eu vou continuar aqui sem o marcador, tá? Mas eu tô dando só essa dica, porque se você preferir, né, para ficar mais seguro de onde vai colocar os pontinhos, é só usar o marcador e ir envolvendo ele até aqui, para ficar mais fácil, não correr o risco de colocar o pontinho no lugar errado, tá certo? Ó, vou dar continuidade aqui, ó. Peguei na parte baixa, faço um ponto baixo. Venho na parte alta, pego só uma alcinha. Vocês vão perceber aí uma oscilação na cor do vídeo, porque às vezes o sol bate, fica uma iluminação melhor, aí quando ele vai embora, escurece um pouquinho, tá, gente? É a iluminação natural. Ó, tô fazendo aqui todo de ponto baixo, tá? A gente vai dar a volta nessa peça toda e vamos incluir aqui a parte da aba. Ó, esse já é o próximo pontinho, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Ó, o próximo pontinho eu já venho aqui com ele e já vou fazer junto com a aba, tá? Então, eu venho aqui, ó, passo a agulha dentro dessa partezinha do lado de cá e vou lá para a pontinha do lado de lá. Já passo a agulha, laço o fio, trago aqui para frente, dou a altura e faço o ponto baixo. Aí, venho para o próximo, peguei aqui na parte alta. Aí, venho para o próximo, que é aqui a parte baixa. Aí, eu vou pegar duas alcinhas. Quem vai trabalhar com o único fio, né, que o meu aqui foi um improviso, vai ser mais fácil, tá, gente? Vou virar assim um pouquinho a peça,
para continuar trabalhando. Eu peguei na parte baixa, agora eu venho na parte alta, pego, trago para frente, dou altura e fecho. Agora eu venho para cá e vou seguindo, tá? Se por acaso aí no de vocês tiver algum errinho, assim, acontecer de pular algum pontinho e tal, não tem problema não, tá, gente? No meu caso aqui tá dando bem certinho. Tendo em vista que nós estamos trabalhando com duas texturas, poderia acontecer, se eu tivesse colocado a quantidade de pontos diferentes, de não casar aqui os pontinhos, né, de frente e trás. Mas como eu estou trabalhando nas duas texturas, mas continuei fazendo a mesma quantidade de pontos, aí tá batendo tudo certinho aqui, tá? Então, vale a atenção aí. Ó, como tá ficando aqui a parte de dentro, com esse detalhe, né? E aqui, a parte de fora não mostrou diferença nenhuma, porque foi só na parte de dentro mesmo que houve aquela questão ali do fio, né? Chegamos aqui na parte da ponta, certo? Esse canto. E aqui no canto nós vamos colocar um ponto baixo. Deixa eu ver aqui. Nesse cantinho, nós vamos trabalhar um ponto baixo, uma correntinha, aí mais um ponto baixo. Aí vocês alongam bem aqui, tá? Para fazer a curva. Mais um ponto baixo e mais uma correntinha, certo? Então, venho aqui no próximo e já vou trabalhar normalmente. Aqui é mais fácil, porque ficam as trancinhas e aí é mais fácil de pegar e ir seguindo, tá? Ó, ficou aqui essa curvinha. Então, um ponto baixo, uma correntinha, mais um ponto baixo e uma correntinha. E aí, a gente segue pegando na trancinha, tá? Então, é as duas alcinhas de um lado e duas alcinhas do outro. Embaixo das trancinhas é mais fácil, porque não tem mistério aqui, né? O pontinho é tudo igual. Então, vamos lá. Seguir contornando toda essa parte. Vou até o final dessa carreira e lá na curva, tá? Quando a gente chegar na outra ponta, eu volto com vocês para a gente fazer juntas. Bom, fiz aqui, ó, toda essa curvinha, caminhei até aqui a outra ponta e mais uma vez, ó, fiz o último pontinho e agora nós iremos colocar aqui um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo. Ó, um ponto baixo, uma corrente, mais um ponto baixo e mais uma corrente e vou virando aqui, tá? Até chegar aqui nesse marcadorzinho que eu coloquei, que já fica mais fácil de visualizar. Vou seguir aqui, ó, na lateral, fazendo os pontos baixos, como a gente fez do outro lado, tá? Pegando em uma correntinha na parte mais alta, duas na parte baixa. E vamos seguindo até chegar aqui na outra ponta, que é onde nós vamos fixar a outra aba, tá? Vou dar continuidade aqui, a gente vai passar direto até chegar na outra aba. E é quando eu volto com vocês para a gente colocar juntas. Bom, mulher, fiz aqui, ó, toda a volta. E agora chegamos aqui na parte onde eu vou
fixar a outra aba, tá? Então, a mesma coisa, introduzo a agulha aqui na parte da frente, venho aqui na pontinha e trago fazendo o ponto baixo. E aí, a gente vai dar continuidade pegando os próximos pontinhos, ó. Duas alças baixas do outro lado. Laço, trago para frente, dou altura e faço o ponto baixo. Venho aqui, ó, o próximo é essa alcinha mais alta. Eu pego uma da frente, pego a de trás, trago para frente, dou altura e fecho. Próximo, duas alças baixas da frente, duas alças baixas de trás, laço, trago para frente, dou altura e fecho, certo? E aí, a gente vai seguindo, fazendo, ó, sempre pegando e fazendo os pontos baixos por volta de toda essa aba. Então, já fizemos essas aqui. Já comecei essa com vocês. Vou chegar aqui, ó, lembrando que nos cantos, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo e pega no próximo ponto e segue, tá certo? A mesma coisa, a gente dá a volta quando chegar aqui no cantinho onde a gente começou, aí eu volto com vocês para a gente fazer juntas. Vou dar continuidade. Qualquer dúvida, é só vocês voltarem e pegar o passo a passo que a gente fez do lado de cá, tá? Mas não tem erro, gente. É só seguir fazendo os pontos baixos, pegando nas alcinhas da frente e de trás, certo? Lembrando que na parte baixa tem duas alcinhas, na parte alta é uma alcinha só, dá altura e fecha, tá bom? Atentar sempre para os cantinhos. E é isso. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Bom, mulheres, chegamos aqui no último pontinho. E eu vou cortar o excesso do fio, né? Deixar aqui uma sobrinha. Vou puxar essa sobrinha por aqui, ó. Por dentro do elo. E vamos fazer aqui o acabamento, tá? Então, vou pegar esse fiozinho. Venho aqui, ó, na primeira correntinha aqui. Tá vendo? Nessa correntinha aqui de cima, na primeira correntinha de cima, eu vou pegar esse fio e vou passar por baixo dela, pegando as duas alcinhas. Pego o fio, passo por baixo, ó, puxo para deixar ela bem parecida com as demais, tá? Bem parecido o tamanho dela com as outras, para ficar aqui imperceptível, tá? Ficar um acabamento invisível. Pego a agulha, venho nessa última que a gente fez, no último pontinho que a gente fez agora, né? No pontinho que a gente finalizou a peça. Pego minha agulha e passo por dentro desse pontinho, tá? Dentro dessa correntinha aqui, que foi a última. E pego esse fio e vou trazer ele por dentro dela. Aqui a gente vai simular uma correntinha fake, tá vendo? Aí ela vai ficar aqui igualzinha às demais, tá vendo? Essa aqui foi a que a gente acabou de fazer. Passamos o fio por baixo dessa corrente. Levamos ele aqui para trás, ele deu a volta e entrou aqui na correntinha que a gente tinha acabado de terminar, certo? Fizemos aqui, ó, acabamento invisível. Não dá nem para perceber. E eu fiquei aqui com esses dois fiozinhos. Aí eu vou cauterizar os fios também para deixar bem seguro, tá? Então eu vou pegar essas duas pontinhas e vou fazer aqui dois nozinhos para deixar bem firme, tá? Aperto bem e vou passar cada fiozinho desse aqui por entre os pontos, um para o lado de cá e outro para o outro lado, tá? Os cachorros começaram a participação especial. Então, eu vou trazer esse fiozinho por alguns pontinhos, vou cauterizar com o isqueiro, certo? Todas as duas pontinhas e volto com vocês. Bom, maravilhosa, finalizei aqui a costura, né, o acabamento de toda a borda da nossa peça. Olha como ela ficou, ó. Achei que ficou até ok, tá, para ser um mix de texturas.
Claro que eu não vou dizer que se fosse todo o mesmo material não ficaria mais bonito. Eu acredito que o acabamento, né, visualmente falando, na estética mesmo, ficaria mais bonito se fosse toda no mesmo material, nesse fio glow, né, que ele é muito lindo. Também gostei do resultado. Dei uma improvisada aqui que deu certo, gostei muito do resultado, mas com certeza se fosse com o mesmo fio, eu acredito que ficaria mais bonito ainda. Mas para ser sincera com vocês, eu gostei sim desse resultado aqui, para mim ficou muito bacana. Coloca aqui nos comentários o que foi que você achou também, tá bom? Quero saber de vocês. Agora nós vamos começar a colocar os acabamentos, né, os apliques. Eu tô aqui super na dúvida. Eu tenho esse fecho aqui, né, de Montana. Não sei se eu coloco ele ou se eu uso um outro fecho douradinho que eu tenho aqui também. Deixa eu pegar para mostrar a vocês. Tô na dúvida se vou usar esse, que eu acho que ele fica lindo e dá super certo com o douradinho da peça. Porém, ele dá certo também o Montana, né? Eu tô aqui super na dúvida, mas vamos ver. Vamos ver aqui qual é o que eu vou resolver e a gente vai para ele já já. Comprei também aqui essas bolinhas para fazer um acabamento, né? Estilo uma ponteirinha ali embaixo. E vou utilizá-la para a gente fazer o marcador da Bíblia, tá? Para fazer o marcador, nós vamos precisar aqui do fio dobrado, que ele dobrado fique aqui com a margenzinha de uns 5 dedos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, dobrei lá assim ao meio, tá? E deixo uma sobrinha de uns 5 dedinhos para a gente fazer o acabamento desse marcador, tá certo? Eu vou passar a bolinha por aqui e dar um nozinho, tá? Então, eu vou cortar ele aqui e dizer a vocês. E aí, a medida certa vai ser de acordo com o tamanho da Bíblia de vocês também, né? Esse é um projeto todo personalizado de acordo com o tamanho da Bíblia de vocês. Então, vamos lá. Fiz aqui, ó. Dobrei ele ao meio. Certo? E vou passar ele aqui bem no centro da nossa peça, que fica aqui pertinho do nozinho que a gente fez. Para garantir se tá no meio mesmo, a gente dobra ela assim, tá? Une as duas partes e vê aqui onde é que ficou o meinho, fica mais fácil. E aqui eu passo a minha agulha, se tivesse com a agulha de tapeçaria ficava mais fácil. Passo a agulha ali no meinho e eu já sei que é por aqui que eu vou passar o fio. Trago ele aqui pra frente, do outro lado. Ó. E trago também. Ó, o acabamento aqui fica ok, fica imperceptível, tá? E agora a gente une as duas pontinhas para ele ficar igualzinho. E vamos aqui dar uns 2 nozinhos para ficar firme, tá? Bem apertadinho, tá? Feito isso, eu vou passar aqui as bolinhas na pontinha. Essa parte é opcional, tá? Se você não tiver também não tem problema, é só dar 2 nozinhos aqui embaixo. Mas eu acho que fica um charme. E aí eu preferi usar com a bolinha. Vou passar aqui e volto com vocês. Tá pronto o nosso marcador, ó, como fica charmosinho. Gente, eu ia colocar esse, mas só para vocês terem ideia do quanto eu sou detalhista. Eu não quis colocar por conta do fechinho prateado, acreditam? Então, eu vou colocar esse mesmo, tá? E depois, quando eu adquirir um desse aqui com o botãozinho dourado, pode ser que eu coloque na Bíblia. Eu tenho pra mim que esse aqui vai durar mais, né? Então, eu vou deixar esse aqui em stand-by por conta do prateado e vou fazer com esse aqui que eu também acho que vai ficar muito lindo, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, um pedacinho de fio, vou passar ele, esse fecho é muito prático, vou passar ele aqui, ó, por dentro, as duas perninhas, e vou pegar as duas perninhas, aí forma um elo aqui, né? Então, eu pego aqui, passo o dedo por dentro desse elo, pego as duas perninhas e passo ela por aqui, certo? Pronto. Fazer assim, acho que vai ficar muito charmoso, também vai ficar lindo. Vou tirar aqui outro pedacinho de fio, a mesma coisa, passo as duas perninhas por dentro do fio.
o buraquinho do fecho, passo o dedinho aqui por dentro do elo que se formou e trago as 2 perninhas por dentro desse elo. Ó, feito isso, está pronto, ó. É só aqui a gente apertar, ó, e engatar, tá bom? E aí eu vou colocar aqui passando com a agulha. Vou simular aqui novamente o tamanho da abertura. Tá ficando toda sujinho, porque minha Bíblia, ela tá soltando um pozinho da capa, ó. E aí, vai sujando todo o trabalho. Mas depois eu limpo. Pronto, feito isso, eu vou ver aqui o espacinho que vai ficar. Mais ou menos, ó. Passo uma perninha para um lado e a outra para o outro lado. Feito isso, eu vou dar um nozinho aqui, certo? Dou o nó e do outro lado a mesma coisa. Vou passar o fio por aqui, dar 2 nozinhos, cauterizar com o isqueiro e volto com vocês, tá? Mas esse fecho é muito simples. Pronto, dei 2 nozinhos simples, sem mistério. Vou passar ele por entre os pontos, cauterizar a pontinha para não saltar e vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Desse outro lado eu faço a mesma coisa e volto com vocês. Não seja aqui em casa, a gente pode levar a velhinha e o isqueiro. Mãe, quero ver que cor que fica depois. Isso, a fofa. Não acende agora, tá bom, mãe? Eu vou fazer uma cor linear. Cadê aquela agulha? Silêncio, Graça.